Olá, vamos dar início então à nossa sexta aula, né? É a segunda aula desse nosso bloco dedicado à reflexão sobre a perspectiva descolonial como parte constitutiva da nossa discussão sobre a pedagogia descolonial do trabalho, né? Então, na nossa última aula, nós discutimos, né, apresentei um pouco as chaves centrais ali do pensamento do Aníbal Quijano, né, sobre a colonialidade do poder que segue vigente na América Latina, dando as formas, as formas estruturais das nossas sociedades e determinando um padrão muito característico de desenvolvimento capitalista, de modernização antidemocrática e da incapacidade por parte da dominação burguesa na América Latina de levar à frente tarefas, né, históricas, vamos dizer assim, que em outros contextos, né, como na Europa, nos Estados Unidos, a classe burguesa pôde levar adiante, ou seja, o capitalismo, o desenvolvimento capitalista nos países centrais, ele pôde se articular com uma democratização do poder e da sociedade e, ao mesmo tempo, pôde se realizar afirmando uma revolução nacional, ou seja, a integração nacional das sociedades e a afirmação nacional autônoma dessas sociedades no contexto das relações internacionais. E que, no caso da América Latina, a vigência dessa colonialidade do poder, né, fundada no supremacismo branco da dominação burguesa, ou seja, fundada na raça e no racismo como elemento constitutivo das próprias relações de classe e de dominação de classe, né, ela fez com que o desenvolvimento capitalista nas sociedades latino-americanas ela fosse marcada por um desenvolvimento capitalista que nega, né, que bloqueia e que enfrenta e combate toda manifestação mais efetiva de afirmação democrática e de integração nacional. Então, um projeto emancipatório assentado na perspectiva da classe trabalhadora latino-americana, esse projeto emancipatório precisa incorporar a tarefa descolonial, ou seja, precisa assumir como sua a tarefa de levar a descolonização até o fim, ou seja, suprimindo as estruturas do supremacismo branco, racismo, né, que segue vigente e estrutural nas formas de socialização do poder e nas formas de exploração econômica e dominação política em nossa sociedade. Ou seja, levar a descolonização até o final é uma luta, exige-se incorporar num projeto, né, que seja a articulação de uma afirmação democrática e nacional que supere um padrão de dominação racialmente fundamentado. Isso porque o caso latino-americano ele precisaria ser considerado na sua particularidade em vista de que na América Latina classe e raça possuem uma integração muito íntima e muito particular. Ou seja, as classes sociais, né, próprias ao capitalismo na América Latina, elas seriam constituídas de profundos elementos coloniais, ou seja, a ordem de castas raciais legada pelo período colonial, ela seguiria vigente no interior, metamorfoseada por dentro da estrutura de classes. Então, as classes sociais na América Latina seriam classes sociais racializadas e, portanto, o racismo, né, estrutural, ele seria parte das próprias relações de classe enquanto relações de classe e não um aspecto paralelo, né, à relação de classe, um aspecto lateral, mas um aspecto intrínseco e constitutivo das próprias relações de classe. Ou seja, toda a intransigência expoliativa e antidemocrática
da burguesia latino-americana em relação às demandas e reivindicações das classes populares, da classe trabalhadora, ela é uma intransigência que não é compreensível se não se leva em consideração o aspecto racial como aspecto constitutivo dessas relações de classe. Então, isso é um pouco do que o Quijano apresenta para nós, né, como um elemento central de qualquer projeto emancipatório a ser construído e a ser levado adiante do ponto de vista das classes trabalhadoras latino-americanas. Então, isso é o arcabouço geral do que vai ser a perspectiva descolonial elaborada pelo Quijano, sistematizada pelo Quijano, né? E aí, como eu já vim afirmando em outros momentos, o centro desse curso, o centro da preocupação desse curso é que a gente possa pensar Brasil, né? Ou seja, que esse curso possa ser uma ferramenta, né, possa ser um instrumento que contribua em alguma medida com a elaboração da imaginação pedagógica transformadora feita a partir do ponto de vista dos trabalhadores da educação enquanto trabalhadores. Ou seja, nós, trabalhadores da educação brasileira, entendidos como parte dessa grande massa, dessa grande maioria popular trabalhadora do nosso povo, de que maneira nós podemos, no contexto histórico concreto desse início do século XXI, elaborar os fundamentos de uma pedagogia que orientem um projeto de educação para o nosso país a partir desse lugar, a partir dessa perspectiva social, que é a perspectiva social da classe trabalhadora brasileira. Né? E aí é fundamental, no entendimento, né, desse curso, que essa perspectiva descolonial, né, que essa compreensão da colonialidade do poder, ela possa ser trazida para a compreensão da particularidade que é a sociedade brasileira. Porque a análise do Quijano é uma análise que vale para compreender a totalidade da situação latino-americana. Só que é óbvio, a situação latino-americana ela é muito complexa, né? As particularidades são muitas no interior desse grande conjunto que é a América Latina. E o Brasil é uma particularidade muito marcante, né? Então, para pensar a colonialidade do poder, ou seja, as estruturas de dominação racialmente fundamentadas do capitalismo dependente, tal como ele se dá no Brasil, a gente vai pensar a partir da contribuição de dois autores fundamentais, cujo legado é uma contribuição inestimável para essa reflexão, né? E são os dois textos que estão servindo de base para essa aula, né? O primeiro deles é o da Lélia Gonzalez, né? Lélia Gonzalez, uma importante intelectual negra, militante do movimento da negritude dos trabalhadores brasileiros no final da década de 70 e na década de 80. Né? O texto que a gente vai discutir da Lélia é esse aqui, né? Não sei como é que dá para visualizar aí. É a categoria político-cultural da mefricanidade, né? Discutir um pouco o que a Lélia traz para a gente, para o entendimento do que é a estrutura e os dinamismos históricos da sociedade brasileira a partir desse ponto de vista. E o outro texto é o primeiro capítulo desse livro do Clóvis Moura, que é A Sociologia do Negro Brasileiro, né? Então, esses dois autores, que são dois pensadores militantes do movimento negro brasileiro desse período, né, do final da década de 70 ao longo dos anos 80, período em que houve um grande ascenso não só do movimento da classe trabalhadora, como de diversos outros segmentos do movimento popular no Brasil, como também do movimento negro. Esses autores eles vão colocar para a gente, vão trazer para a nossa reflexão a contribuição de como é que as estruturas de poder racialmente fundamentadas, elas são vigentes na sociedade brasileira e elas são estruturais para aquilo que é a forma de organização do capitalismo, da sociedade capitalista brasileira, né? Então, o que a Lélia
e o Clóvis Moura, para começo de conversa, eles trazem é que a colonialidade do poder, né, ou seja, o arbítrio racialmente fundamentado da dominação da classe dominante no Brasil, ela passa pela afirmação da supremacia branca e por uma permanente desumanização dessa maioria negra que constitui a maioria do povo brasileiro e, sobretudo, a maioria das classes populares no Brasil. Então, se a análise da colonialidade do poder do Quirino mostra que na América Latina as classes são racializadas e, portanto, as relações sociais de classe, elas têm o racismo como um elemento constitutivo delas. No caso brasileiro, essa racialidade ela está marcada fundamentalmente pela branquitude constitutiva da burguesia e das altas classes médias e pelo caráter predominantemente negro das maiorias trabalhadoras das classes populares no Brasil. E que essa compreensão e a compreensão de como o racismo atua na organização da sociedade brasileira, na organização dessa sociedade de classes no Brasil, classes racializadas, é fundamental. Então, primeiro passar um pouco pela contribuição da Lélia, e aí a primeira coisa a levantar e a discutir do que a Lélia traz está inscrito no próprio título do seu texto. O que é a categoria político-cultural da amefricanidade? A Lélia está querendo dizer para a gente o seguinte, que em linhas gerais não é possível pensar Brasil, e também não é possível pensar América de modo geral, sem levar em consideração o quanto que há de África e de diáspora africana no que é o Brasil e no que é a América. Então, a categoria político-cultural da amefricanidade busca dizer respeito exatamente a isso, ou seja, o como que a América é, em grande medida, améfrica, em que medida que essas massas amefricanas, ou seja, a diáspora africana na América, ela é um agente histórico fundamental para formar as nossas sociedades no campo do que nós somos propriamente, da nossa subjetividade, da nossa construção simbólica, da nossa forma de ver o mundo, da nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, é um elemento decisivo. Essa discussão ela é fundamental para nós no Brasil, sobretudo, porque ela demonstra e ela afirma com muito vigor que o Brasil é profundamente África, que, diferentemente da narrativa dominante, da narrativa supremacista branca das classes dominantes no Brasil, nós não somos um desdobramento, um mero desdobramento da civilização ibérica. A Lélia Gonzalez vai construir uma narrativa a partir do ponto de vista subalterno, ou seja, nós, enquanto povo brasileiro, enquanto sociedade brasileira, somos profundamente África. Isso está profundamente intrincado naquilo que nós somos e marca o nosso passado, o nosso presente e as nossas potencialidades de futuro também. Essa discussão que a Lélia faz questão de levar adiante, a afirmação da categoria política da amefricanidade, com a centralidade que ela tem, ela vai estabelecer no contexto de uma polêmica com a hegemonia na década de 80, ali no Brasil, na emergência do movimento negro brasileiro, do ascenso do movimento negro brasileiro. É uma polêmica com o ponto de vista hegemônico que vem do movimento negro estadunidense. Então, a ideia de amefricanidade ela vai estar elaborando
na polêmica com o conceito de afro-americano, né? Que seria o conceito central da formulação do movimento negro americano. A Lélia vai dizer o seguinte, que a ideia de afro-americano, a categoria afro-americano, ela colocaria os negros e negras dos Estados Unidos e do conjunto da América como um elemento lateral na construção da América, né? Como um elemento acessório, como se a América fosse centralmente construída a partir da matriz europeia e que, portanto, os negros e negras americanos, entendidos como negros e negras de toda a América, fossem um aspecto adjacente, né? Um aspecto lateral dessa construção. E a Lélia vai dizer que o padrão de dominação racial nos Estados Unidos, ele, com toda a sua intensidade, ele estaria presente inclusive nessa formulação do movimento negro estadunidense, que ao incorporar para si a categoria de afro-americano, estaria reproduzindo essa perspectiva racista, supremacista branca, que colocaria a negritude de lado, né? Que colocaria a negritude como aspecto acessório da construção da América. E no enfrentamento a essa perspectiva, a Lélia vai dizer que não, que na verdade não é possível pensar a América sem a participação e a contribuição dos africanos e dos seus descendentes. E que, portanto, não dá para pensar a América sem África, portanto, a Améfrica e os amefricanos seria uma construção identitária, política e cultural fundamental para nortear a praxis do movimento negro no continente americano. Porque isso inverteria a ótica supremacista branca. Ao invés de fazer da negritude, né, dos homens e mulheres negros do continente, ao longo da história, um aspecto lateral da construção da América, coloca a África no próprio coração do que é a América, né? E esse debate teórico-político, ele tem uma tremenda importância na formulação da Lélia, porque ela entende que com isso, essa nova conceituação, essa conceituação alternativa, ela coloca a negritude num outro lugar ao se pensar o processo histórico de desenvolvimento do continente americano e, ao mesmo tempo, coloca a negritude num outro lugar em qualquer projeto emancipatório que se desenvolva no interior do continente americano, né? Porque qualquer projeto emancipatório, qualquer sociedade nacional formada por essa contribuição decisiva amefricana vai ter que se construir a partir da compreensão dessa presença profunda da África, dos africanos e dos seus descendentes, daquilo que somos. Então, a negritude ela vem para o centro de qualquer projeto de democracia, de qualquer projeto de nação a ser construído no interior desse grande campo que a Lélia vai chamar de Améfrica, né? E a Lélia vai colocar também, a partir dessa reflexão, que a dominação racial, tal como ela se realiza na América Latina e no Brasil, ela tem uma particularidade, né? Porque ela é uma dominação racial marcada, constituída muito pela herança ibérica, né? E pela própria forma da organização da divisão racial do trabalho como se realizou no continente latino-americano e sobretudo no Brasil. É um racismo por denegação, ou seja, diferentemente do racismo por segregação aberta, como acontece nos Estados Unidos ou na África do Sul, o domínio racial, a supremacia branca no Brasil, ela se afirmaria ocultando e mistificando a vigência dessa supremacia branca por trás da dominação de classe, né? Por trás das estruturas sociais de classe. E o que a Lélia vai dizer é que essa forma de dominação racial, esse padrão de dominação racial que hierarquiza a sociedade, né? Que hierarquiza
categorias raciais, os componentes raciais no interior de uma estrutura de poder piramidal, ela seria absolutamente inflexível a uma democratização. Porque uma vez que o racismo não se faz, a dominação racial não se faz enquanto tal, ou seja, na lei, na segregação legal propriamente dita, a vigência e a continuidade da dominação racial e da supremacia branca, ela pressupõe a reprodução e a continuidade dessa estrutura piramidal de poder que mantém a população negra nas bases dessa pirâmide e que qualquer democratização das estruturas de poder da sociedade, elas desmantelariam esse confinamento da população negra na base dessa pirâmide, porque uma democratização das estruturas de poder se confundiria com uma democratização das estruturas da dominação racial e que, portanto, colocaria em xeque a própria continuidade da supremacia branca. Então, o que a Lélia nos sugere, né, é que um projeto emancipatório democrático nacional no Brasil, ele precisa levar em consideração o quanto que há de racial na estrutura de poder vigente e que, portanto, a articulação entre classe e raça na sociedade brasileira é uma articulação que faz com que a democratização das estruturas de poder no Brasil, levar a cabo um projeto emancipatório que efetivamente democratize as estruturas de poder da sociedade, que efetivamente integre a população, o conjunto da população, as estruturas da ordem dos direitos assegurados, ela é o caminho para poder fazer implodir essa estrutura da supremacia branca que segue vigente pela reprodução da estrutura piramidal de sociedade no interior da qual essa supremacia branca reproduz a dominação racial através de uma estrutura antidemocrática, rígida e brutal de dominação de classes racializadas, né? Então, pensar um pouco a partir dessa contribuição da Lélia. O Clóvis Moura, ele vai esse texto, esse capítulo, esse primeiro capítulo, né, que é apresentado como base dessa aula, ele vai discutir como o racismo está presente nos próprios estudos sobre a questão racial do negro brasileiro, né? Então, o Clóvis Moura, ele vai evidenciar algumas coisas que são muito importantes, né, que são fundamentais para a compreensão da colonialidade do poder, né, supremacista branco na sociedade brasileira e, portanto, para informar o caráter descolonial de um projeto emancipatório no Brasil. Clóvis Moura vai fazer questão de demonstrar o quanto que o racismo, enquanto superestrutura da sociedade escravista, né, que foi vigente por mais de 350 anos no Brasil, e ela segue vigente, né, e extremamente poderosa na organização do que é a sociedade brasileira sob o desenvolvimento do capitalismo dependente, onde, em tese, né, essas estruturas de poder coloniais, escravocratas, teriam sido superadas, mas que não, ela teria sido metamorfoseada e seguiria vigente no interior das próprias relações de classe, enquanto classes racializadas que nós temos na sociedade brasileira. E aí o Clóvis Moura ele vai fazer questão de salientar, né, tem alguns aspectos que são muito importantes, que é o caráter racial do Estado brasileiro moderno. Ou seja, o Estado brasileiro republicano, que nasce a partir da abolição da escravatura e do desmantelamento da monarquia, ele é um Estado abertamente vinculado a um projeto racial de sociedade, né? Isso é fundamental para compreender o Brasil a partir da perspectiva do Clóvis Moura. Então, toda a problemática intelectual que organiza o pensamento político e social brasileiro, né, hegemônico, obviamente,
no início do século XX no Brasil, ele está profundamente permeado pela problemática racial, quando isso era feito de maneira aberta e explícita, né? Então, o Clóvis Moura faz questão de salientar o quanto que o projeto imigrantista, né, a imigração de mais de 4 milhões de europeus para o Brasil entre o final do século XIX e o começo do século XX, ela foi parte de um projeto racial de sociedade conduzida pelo Estado brasileiro como um Estado racial naquele momento, né? A perspectiva que era abertamente defendida, né, no debate intelectual e político de cúpula, tal como era na época da República Velha, né, uma república oligárquica, radicalmente fechada à participação das maiorias populares, naquele contexto abertamente se defendia que essa política imigrantista era uma política voltada a transformar o caráter racial da sociedade brasileira, ou seja, era um projeto racialmente orientado e cujo centro era a problemática racial, ou seja, o Estado brasileiro como um Estado abertamente supremacista branco no início da República, né? Isso é algo que ainda, né, curiosamente, isso ainda choca o senso comum e o senso comum intelectual no Brasil, que mantém essa discussão em grande medida ocultada e silenciada. E ela é fundamental para compreender o Brasil moderno, né? Ou seja, o Estado como Estado racial no Brasil não era apenas o Estado monárquico escravocrata, né? O Estado republicano no Brasil nasce como um Estado racial dedicado a um projeto de limpeza étnica, vamos dizer assim, né? A um projeto de limpeza racial, né, para utilizar esse conceito, baseado na imigração de milhões de trabalhadores europeus financiados pelo poder público, né, financiado pelo cofre público, e que também estava articulado com a condenação das maiorias negras, né, da população negra, à miséria e à própria extinção, né? Se falava abertamente, o Clóvis Moura faz questão de evidenciar isso, mas se falava abertamente na necessidade de livrar o Brasil dessa mancha negra, né? Então, um projeto abertamente de condenação à inanição e à extinção pela miséria, né, da população negra. E o Clóvis Moura vai além, né? Ele vai dizer como toda a discussão sobre o autoritarismo brasileiro, o autoritarismo da política brasileira, um debate que já foi mais forte no Brasil, mas que segue vigente, né? Ou seja, a impermeabilidade da ordem social e política brasileira, a democratização efetiva, né? O caráter antidemocrático e autoritário da história da vida política e social no Brasil. O Clóvis Moura, ele resgata na literatura do pensamento social e político brasileiro do começo do século XX, o quanto que isso está abertamente vinculado à problemática racial, né? Então ele vai em autores como Oliveira Viana, em Gilberto Freire, e vai mostrar como que no pensamento desses autores representativos, né, da elite dominante, né, da elite política, econômica e socialmente dominante no começo da República no Brasil, está colocando ali o quanto que o autoritarismo, né, o mando oligárquico, a estrutura oligárquica de poder no Brasil como uma necessidade racial, ou seja, sendo a maioria do povo brasileiro, né, sendo as massas do povo brasileiro, massas essas formadas por uma composição racial negra e mestiça, do ponto de vista hegemônico, no começo do século XX no Brasil, abertamente hegemônico, né, explícito no debate intelectual, essas maiorias seriam racialmente incapazes de ser base de um projeto moderno de nação e que, portanto, a radicalização da democracia, a afirmação de uma ordem democrática no Brasil que desse voz e vez a essas maiorias populares racialmente inferiores, ela impossibilitaria a caminhada do Brasil no sentido do desenvolvimento e da modernização, né? Então, a legitimidade das estruturas autoritárias de poder no Brasil, recorrentemente,
elas estariam fundadas num pressuposto supremacista branco, ou seja, confirmando o que a Lélia apresenta na sua formulação, a negação da democracia no Brasil, a consequente negação da democratização da sociedade brasileira, né, ela é uma consequente negação da democratização da sociedade por motivações fundamentalmente raciais. Ou seja, um povo que é um conjunto de classes populares que são predominantemente não brancos, né, seriam uma massa popular incapaz de ser portadora de um projeto democrático moderno e, portanto, elas precisariam ser submetidas por um mando autoritário oligárquico, porque caberia às elites brancas dominantes no Brasil conduzirem o país a um desenvolvimento adequado e a uma modernização fundada nos padrões eurocêntricos. Então, essa contribuição do Clóvis Moura e da Lélia Gonzalez, eles são fundamentais para que a gente entenda o quanto que, no caso brasileiro, um projeto emancipatório construído a partir do ponto de vista da classe trabalhadora, ele precisa incorporar a si o elemento racial como um elemento fundante da própria condição de classe na sociedade brasileira. Ou seja, o quanto que as classes sociais e as suas relações estão marcadas pela racialidade. E, portanto, um projeto emancipatório descolonial, né, é um projeto a ser conduzido por essas classes trabalhadoras, por essas classes populares, no sentido da afirmação de um projeto democrático, classista e antirracista de nação que possa ser, ao mesmo tempo, uma refundação da nação e uma refundação do Estado a partir de novas bases, né? Então é um pouco isso que a contribuição da Lélia e do Clóvis Moura nos trazem para se pensar o quanto que o projeto emancipatório da classe trabalhadora brasileira, no sentido da afirmação de uma transformação socialista da sociedade, pressupõe a incorporação dessa tarefa nacional e democrática descolonial como um dos seus momentos essenciais.